havia com Abrão. Tinham rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los, pois para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Na verdade, ele era sobrinho de Abraão. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. E se tu escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, e que era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Ló escolheu, pois, para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente, e assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade das planícies, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma e Gomorra. E agora nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13. João Marcos chegou até Panfilha junto com Barnabé e Saulo e resolveu voltar para Jerusalém. Aí nós vamos no capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 37. Barnabé queria que levasse também a João Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Muito bem, prezados, quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 13, nós vamos encontrar Abraão chegando ali, nesse capítulo 13, do Egito. Ele havia descido ao Egito, porque havia acontecido uma seca, e ele precisou descer ao Egito. E agora ele volta novamente, e ele está ali em Betel, e começa a existir um problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque os dois tinham muito gado, e a terra que eles escolheram para estar junto era uma terra pequena. E eu acho que quando chegava a hora de levar o rebanho para dar água, um queria chegar primeiro do que o outro, e não queria deixar o outro dar água para o rebanho. E quando chegava num lugar do pasto, eu cheguei aqui primeiro, você leva o teu rebanho para outro lugar. Então, estava havendo uma contenda, e esta contenda chegou ao conhecimento de Abraão e de Ló, e Abraão disse: olha, Ló, não é bom que aconteça essa contenda entre nós. Vamos fazer o seguinte, nós somos parentes, né? Você é meu irmão espiritual, você é meu sobrinho. A terra está diante de você, escolha o lugar para você. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas escolha, eu quero que você tome uma posição. Aí nós vemos então que eles se separam. Cada um vai para um lado, e Ló escolhe a campina do Jordão, escolhe um lugar assim muito bonito, mas Abraão fica em Canaã.
que era o lugar de Deus para a vida dele. Era o lugar de Deus. E quando Ló se separa e vai embora, Deus diz para Abraão: Abraão, olha para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Veja toda esta terra. Eu acho que ele estava assim num elevado, era um monte talvez, e ele conseguia visualizar, ele conseguia ver muito longe, de norte, sul, leste, oeste. E Deus disse: olha, esta terra eu vou dar à sua descendência. Mas o que nós vemos aqui, prezados, é que houve ali uma separação, houve ali um momento que um disse para o outro: nós não podemos viver no mesmo lugar. Não existe condições. Nós precisamos nos separar. Você tem que tomar o seu rumo. E Abraão, ele tinha tanta consciência que Deus estava na vida dele e que se ele deixasse o seu sobrinho escolher, ele estaria na vontade de Deus, e como de fato aconteceu. Seu sobrinho escolheu o lado que não era o que Abraão ia escolher, e não era o lugar de Abraão. O lugar de Abraão era Canaã. Mas o que eu quero dizer, prezados, é que muitas vezes nós às vezes tentamos conciliar certa situação, nós queremos fazer com que certas coisas continuem para sempre como nós queremos, todo mundo perto, não devemos estar longe, não deve haver separação, mas chega um momento que somente a separação, somente o distanciamento que vai fazer com que haja paz. E muitas vezes é Deus permitindo que aconteça, porque Deus tinha um propósito na vida de Abraão, e Ló era uma pessoa que estava trazendo problemas à vida de Abraão. Então muitas vezes nós precisamos pedir para Deus: Senhor, eu não vou decidir nada, mas o Senhor faz com que esta pessoa decida, e ele vai viver a vida que ele está querendo viver, porque se ele continuar aqui, só vai haver contenda, só vai haver problema, só vai haver amargura, só vai haver tristeza, e eu não quero isso para a minha vida. Essa pessoa precisa tomar uma atitude e fazer aquilo que ele está pensando em fazer, até que ele reconheça que Deus está na minha vida, e pode também estar na vida dele. Então, prezados, às vezes, quando surgem as contendas, se não tiver jeito de solucionar, muitas vezes o distanciamento, muitas vezes a separação, eu digo até mesmo dentro de um casamento, porque às vezes tem casamento que não adianta. É você viver com um prego ou pedra dentro do seu sapato dioturnamente, e você vive torturando a sua vida para tentar manter uma coisa que muitas vezes devia ter acabado há muito tempo. Muitas vezes um relacionamento. Às vezes tem pessoas que se aproximam da gente porque são parasitas, só querem sugar, e muitas vezes sugam a nossa vida espiritual, tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria, e nós não conseguimos viver. Então nós precisamos pedir para Deus: Deus, toma providência. Eu não vou fazer nada, mas eu coloco esta situação nas tuas mãos, e eu prefiro a distância do que estar dentro da minha casa, da minha vida, e sendo para mim um obstáculo, uma coisa que só me traz desgosto e amargura. Então, prezados, Abraão, ele não fez nada. Eu acho que ele era uma pessoa assim de oração, porque aqui no versículo aqui em cima está dizendo assim: e Abraão colocou um altar, e antes ali fizera, e ali ele invocou o nome do Senhor. Quem sabe ali ele disse: Senhor, eu quero que o Senhor esteja na minha vida, eu quero que o Senhor faça as coisas acontecerem, e eu não preciso me indispor com ninguém, eu não preciso ferir ninguém, eu não preciso. E Abraão era uma pessoa muito pacífica. Eu acredito assim que é até um pouco medroso, né?
Lembra do episódio do Egito? Quando ele estava chegando no Egito, ele fala para Sara, Sara, você é uma mulher muito bonita. E os egípcios vão olhar para você e quem sabe vão cobiçar-te. E talvez vão querer me matar por causa de você. Então você faz o seguinte, fala um favor para mim. Diga que você é minha irmã. Na verdade era minha irmã mesmo, né? Diga que você é minha irmã. Então prevaleça o vínculo de irmandade entre nós dois. Fale lá que você é minha irmã, senão eu vou enfrentar problemas. Então Abraão parece que ele gostava sempre da pacificação. Então ele chega em Ló e diz, olha, meu irmão, nós somos parentes, não vamos criar problema. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas vamos colocar um ponto final nesse problema. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós tentamos, às vezes, não, vamos ficar aqui, vamos tentar resolver, muitas vezes a coisa vai se avolumando, vai aumentando, e cada dia mais a tristeza, a angústia, cada dia mais os problemas, e muitas vezes é necessário uma separação, é necessário um distanciamento, e que muitas vezes pode ser um distanciamento provisório para que alguma mudança aconteça, para que haja um mover de Deus e o Espírito Santo faça alguma coisa. Grande Deus, aleluia. Nós lemos o caso de Paulo, né? Quando Marcos está indo na primeira viagem missionária com eles, chega lá em Perge, na Panfilha. Eu acho que João Marcos sentiu o peso da obra missionária, né? Estava ele, Barnabé e Paulo. Talvez Silas estivesse por perto. Mas você pensa bem, naquele tempo onde os missionários iam por conta própria, eles chegavam em lugares, eles tinham que dormir em qualquer lugar, eles tinham que comer o que conseguisse comer. E eu acho que João Marcos, ele analisou aquela situação e disse, eu não aguento isso aqui é muito pesado para mim. E disse para Paulo e para Barnabé, olha, eu estou voltando para a casa da mamãe, porque eu aprendi que na casa da mamãe é melhor para mim estar, porque aqui eu não tenho suporte, eu não tenho estrutura para mim continuar isso aqui. E passado um tempo, novamente Paulo e Barnabé querem sair para uma nova viagem missionária, e João Marcos está por ali. E Barnabé, que é o tio de João Marcos, né, que é o sobrinho também, como no caso de Abraão, queria levar o sobrinho, queria dar uma nova oportunidade para João Marcos. Mas Paulo arrepiou os cabelos, falou, não, de jeito nenhum. Esse rapaz não pode ir com a gente. Olha o que ele fez com a gente lá em Perge da Panfilha. Ele nos abandonou, ele voltou para a casa da mãe. Vão voltar dizendo, olha, aqui é o meu lugar, eu quero ficar aqui, e eu creio que Deus vai abençoar todos nós juntos. E Barnabé tinha esta sensibilidade no coração. Barnabé era chamado o filho da consolação. Ele era um homem mais maleável. Ele foi aquele obreiro que vendeu a sua propriedade e foi lá e entregou tudo na mão dos apóstolos. Então, o filho da consolação estava assim, desejoso que o seu sobrinho tivesse uma nova oportunidade, porque às vezes as pessoas precisam, quando se aproximam da gente, quem sabe sentiu que errou, precisam ter uma nova oportunidade, e nós precisamos estender a nossa mão e dizer, aleluia, vamos junto, Deus vai nos dar vitória. Mas Paulo, sempre vai existir aqueles rigorosos como Paulo, aqueles que querem cumprir a lei na risca. Não, comigo não tem uma nova oportunidade. Mas Barnabé, ele conseguiu o quê? Fazer ali uma divisão. Porque Barnabé, ele sabia que ele podia dar uma nova oportunidade. Ele conhecia o seu sobrinho. Mas Paulo disse, não, comigo não vai. E o que aconteceu? Uma cisão. Houve ali uma separação. Mas, irmãos, eu acredito que muitas vezes Deus vai transformar maldição em bênção.
Graças Muitas a vezes tem coisas que nós estamos achando que é para o mal, que é para ruim, que é para destruição, que é para separação, mas muitas vezes é coisa para conserto e para construção. Sabe por quê? Porque depois daquele dia em diante, surgiram duas equipes missionárias, porque Paulo pegou a Silas, Silvano e foi para uma região, para a Síria, e Barnabé pegou o seu sobrinho João Marcos e foi para Chipre. Eram duas comissões, eram dois missionários agora, indo cada um para um lado para realizar a obra de Deus. Aleluia. Então Deus é aquele, meus prezados, que Ele vai fazer coisas na nossa vida que às vezes nós nem pensamos. Talvez os irmãos ali da igreja, não sei se a desavença aconteceu em uma reunião, mas vamos pensar assim, vamos conjecturar que Paulo e Barnabé estavam ali naquela batalha. Não, porque o seu sobrinho é isso, porque o seu sobrinho é aquilo. E Barnabé, não, mas porque o meu sobrinho é isso, mas nós precisamos dar mão para ele, nós precisamos ajudá-lo. Ele está querendo, ele está desejoso, vamos dar uma oportunidade. Não, porque comigo não vai, com você, você vai, mas eu não quero saber desse rapaz, porque morreu. João Marcos morreu para mim. Quem sabe os irmãos ali olhando tudo aquilo, né, a igreja, vendo aquela desavença, falei, meu Deus, dois apóstolos de Cristo, dois servos de Deus nessa situação, o que vai restar para a igreja se dois estão em desavença? Tudo aquilo aconteceu porque Deus tinha o propósito. Lá no passado, Deus tinha um propósito com Abraão. Ló precisava se afastar de Abraão. O propósito de Deus era Abraão em Canaã, para que formasse ali uma família e eles ficassem unidos, porque se Ló continuasse junto, ia sempre continuar os problemas. E Barnabé e Saulo, embora a desavença, eu acredito, irmãos, não está escrito na Bíblia, né? Mas eu acredito que quando eles viram que não tinha jeito, um chegou no outro assim e disse, ó, irmão Paulo, então tá, você vai pro seu lado, eu vou pro meu. Me dá um abraço aqui, né? Me dá um aperto de mão aqui, e você vai na paz do Senhor, e eu vou na paz, porque eu acredito que isso aconteceu, porque não seria possível os dois saírem nessa desavença e não terem se acertado antes de sair para a obra missionária. Seria isso. Então, eu acredito que este mal, essa desavença, esse desentendimento surgiu para que a bênção fosse maior. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aí nós sabemos, meus prezados, que Paulo reconheceu que ele foi muito rígido, porque quando ele escreve a sua carta a Timóteo, você pode ver lá no capítulo 4, versículo 11, segundo Timóteo, ele diz para Timóteo assim, olha, manda vir comigo a João Marcos, porque me é útil para o ministério. Que maravilha. Aleluia. Antes, o inútil. Muitas pessoas, às vezes, meus irmãos, estão no nosso lado e são inúteis. Mas vai se tornar útil. Né? Aquilo que causa tristeza para nós hoje, quem sabe amanhã vai nos trazer riso e alegria. Glória a Deus. Aquilo que está trazendo, quem sabe hoje, tristeza e decepção, Deus vai transformar a maldição em bênção. E nós vamos glorificar o nome do Senhor. Deus, Ele é aquele que transforma. Deus é aquele que muda as situações. Grande é então, Jesus. Nunca nós devemos focalizar quando o negócio está desabando, quando está ruindo, quando está havendo a guerra no Oriente. Quem sabe isso é um sinal que Jesus está se aproximando, porque isto precisa Grande acontecer. Deus. Aleluia. Oh, Então nós vamos Santo. colocar sempre na mão de Deus. Abraão, ele não tomou atitude. Já Paulo tomou. Mas tinha Barnabé, que era conciliador, né? Graças a Deus. Como é bom ter alguém que é conciliador, né? Sempre na igreja, quando tem alguém conciliador, as coisas se resolvem. Glória a Deus. Paulo, embora fosse rígido, ele contribuiu para alguma coisa. Por quê? Porque se ele cedesse, quem sabe eles iam continuar numa mesma equipe, mas pela inflexibilidade, pela rigidez de Paulo, criou-se duas equipes, e a igreja com isto
foi abençoada, Aleluia. foi edificada, o mundo ganhou, porque duas equipes agora, uma equipe a mais agora, estava indo para levar o evangelho e para trazer edificação. Então, nunca focalizar quando a coisa está ruim, desabando. Nunca nos focalizarmos quando o problema está aumentando. Deus vai dar a solução. Aleluia. Deus vai entrar Glória com a Deus. providência. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus.